Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Paty, bom dia, Lu. Estou aqui diretamente de Campinas. Hoje não pude estar aí com vocês, então sou correspondente aqui do interior, né? E tem uma preocupação que eu quero perguntar para vocês, o que vocês pensam sobre isso? Uma preocupação grande das mamães aí, da importância da autoestima aí para os nossos adolescentes. O que vocês podem me dizer sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, né? O horário é nosso podcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão parental. Oi, Lu, Oi, tudo Paty, bem? tudo bem? Hoje só nós duas aqui presencialmente, Sandrinha correspondente, e ela jogou aqui para nós, né, uma reflexão, uma pergunta, um questionamento das mães sobre a importância da autoestima. Por que é que a gente fala tanto da autoestima do adolescente? E por que ela anda tão abalada? E por que ela anda tão abalada? Por que é importante o adolescente ter uma autoestima forte, uma autoestima bem construída, né? Bom, eu entendo muito que a autoestima, ela ajuda o adolescente a tomar boas decisões sobre si, né, Lu? Porque quando você está se sentindo não tão bem consigo mesmo, não está muito gostando das coisas que você tá sentindo sobre si, vendo, analisando sobre si mesmo, você acaba, talvez, se conectando ou se relacionando com pessoas ou tomando decisões que vão fazer você se sentir pior ainda. Eu acaba acredito se preocupando isso. muito com a opinião do outro, né? Então. E o adolescente está numa fase, né, Paty, que eles se preocupam muito com os amigos, Sim. com o grupo. Então, se a gente não trabalha muito a autoestima desses adolescentes, a gente deixa com que eles fiquem muito vulneráveis a essa pressão estética, Exato. a essa pressão de fora, ao julgamento dos outros, porque eles estão se construindo. É um novo ser, né? Eles estão se olhando no espelho e já não conseguem entender mais o que é aquela voz que muda, o que é aquele corpo que está diferente, aquele seio que está crescendo e que ainda você não encontra, não fica bom com todas as roupas, e o quadril que está largo, de repente a menina fica desengonçada, sai se batendo em tudo, o cabelo que mudou, o humor que está diferente, o menino que de repente começa a sentir umas coisas diferentes e ainda não sabe lidar direito com aquilo. Então essa construção da autoestima tem que ser muito trabalhada, né? Principalmente acho que na entrada da adolescência é a fase mais difícil para a gente trabalhar também. isso. Eu acho que a parte mais difícil, porque assim, na verdade, né, a autoestima a gente já vai construindo desde a infância, né? Desde a infância ele já vai construindo sua autoestima. Porém, a adolescência, naturalmente, por mais que eles estejam bem, acreditando que eles são capazes e que está tudo ok, a adolescência faz eles se questionarem. É um teste. Então, assim, todo adolescente, passa por uma fase de baixa autoestima, né? A autoestima do ser humano, ela diminui muito na adolescência, justamente por isso que você falou. Eles começam a ter uma percepção diferente sobre si, eles começam a se identificar, olhar, né, o outro, começa a perceber que muitas coisas que eles achavam que estava... Ai, eu sou inteligente, por exemplo. Minha mãe sempre falava que eu sou inteligente. Aí, de repente, ele vê que ele não está indo bem na escola. Por mais que você diga que ele é inteligente, ele não se sente inteligente, porque ele não vê. O adolescente busca evidências, então é muito fácil eles estarem com a autoestima mais frágil. Né? E como eu falei, quando eles estão assim, se sentindo inseguros, se sentindo incapazes, não se sentindo bonitos, não achando que eles são bonitos o suficientes, agradáveis o suficientes, eles são mais influenciáveis, eles acabam achando que tudo que eles não têm, o outro tem, com certeza, né? O outro tem. Então, o outro é melhor que eu. Se compara muito, Se né? compara. Não, aquela minha amiga, ela é muito mais descolada do que eu. Ela é muito mais inteligente do que eu. Eu vejo, toda professora só elogia ela. Todos os meninos acham ela bonita. Então, ela é a perfeita. Então, tudo que ela disser, tudo que ela fizer, eu vou achar que é legal e eu vou querer fazer também.
E a gente se sente, né? Quando a gente não tá se sentindo muito bem, a gente acaba, sim, achando que qualquer pouco que nos oferecem já é suficiente, já tá bom, né? E aí a gente cai de novo, né? Eu acho que todo episódio a gente acaba caindo na comunicação. Sim. Aí caímos aqui de novo na comunicação, da importância de conversarmos com ele sobre essas mudanças que tem no corpo, sobre esse desenvolvimento que para um é diferente do que para o outro, de entender este novo momento, essa nova fase, que aquela espinha que apareceu ali, ela não vai ficar para sempre ali. De começar a entender, se olhar no espelho como uma nova pessoa, com as qualidades e tirando aquele... Porque quando é criança a gente elogia, você tá tão bonitinha, eles aceitam bonitinho. Aceitam, é. E aí quando vai crescendo, você fala assim, mas você tá linda. Se ela tá se olhando no espelho e tá vendo que tem uma espinha ali, ela não está se achando linda. tá Não se adianta achando. mais a mãe falar, mas você é linda. Não. Então a gente precisa construir isso neles diariamente e deixar que eles expressem quando não estão se sentindo bem e entender que aquilo é passageiro. Que aquilo Exato. não é um problema de morte, né? Não é um problema que vai carregar para a vida toda. De repente, se você não foi bem nessa prova porque hoje você não estava num bom dia, não quer dizer que você é burro. É. Né? Foi um momento e eles começam a ter esse entendimento diferente de quando é criança. Quando é criança a gente faz uma brincadeira, faz um carinho no cabelo e esqueceu e bola para frente, né? Essa comunicação na adolescência para fortalecer a autoestima, para que eles criem um autoconceito, conversar mesmo de como você está se sentindo, o que está te incomodando, e isso que está te incomodando, o que a gente pode fazer para melhorar. Deixar com que eles Exato. expressem, né, o que está sentindo. Para que eles falem exatamente qual é o ponto, né? Porque quando a gente não quer, lógico, né? A gente não quer que eles fiquem com a autoestima baixa, a gente quer que eles estejam sempre bem. Então, a gente, com aquela ânsia de fazer eles se sentirem bem, a gente começa. Minimiza. Minimiza. Fala assim, não, mas isso que você tá falando... Imagina, que bobeira, seu cabelo é lindo. Ai, o seu tamanho... Imagina, quando eu era muito mais baixinho, eu era muito mais alta, era muito mais isso. Você não Você sabe não- o que é problema Você de não verdade. sabe o que é problema, imagina, não sei o que, não sei o que. Enfim. Aí a gente desvaloriza, no caso, né, minimiza o que eles estão sentindo. E a gente começa a colocar coisas assim que para eles, né, não tem evidência. A gente fala assim, nossa, eles pensam, minha mãe tá falando, mas não tem nada a ver. Eu sei, eu tô vendo, o adolescente ele precisa ver. Ele precisa acreditar naquilo que você está falando de verdade, né? Então, ele busca evidências, ele está bem naquela fase do raciocínio lógico. Então, ele soma 2 mais 2 e vê que não deu 4, não vai adiantar você querer convencer. Não vai adiantar. Não vai adiantar você falar assim, nossa, essa roupa tá ótima em você. Se ela vai olhar as fotos, né, das meninas com aquela roupa e que ela tá olhando, que tá muito mais... Na concepção dela, muito mais bonito do que ela se vê, não vai adiantar você falar. Eu acho que é até pior, né? Elas vão ficando com raiva, eles vão ficando chateados porque a gente não entende. Aí eles se afastam de nós. Aí não falam, né? Não falam mais nada. Fala assim, eu nem vou falar pra minha mãe que eu não tô gostando do meu cabelo, senão ela vai ela com aquela história toda, Sim. de falar de não sei quanto, que o cabelo isso, aquilo. E então nem vou falar. Eu acho que essa comunicação é o mais importante para que a gente consiga ajudá-los nessa construção de autoestima. Sim. E quando tiver um ponto que está reclamando, que está incomodando, não minimizar e tentar mostrar para eles que pode existir um caminho de resolver aquilo. Se é uma coisa que não está te agradando, o que você pode fazer para mudar isso? E aí a gente já vai criando neles uma autorresponsabilidade, né? Uma vontade de fazer por si as coisas, de não esperar que a validação do outro. Isso, Né? venha Porque do se eu outro. sei que os meus valores aqui, se eu tenho uma autoestima fortalecida, e meu amigo fala, se você não usar a droga comigo, você não faz parte do grupo, tá tudo bem. Eu tenho uma autoestima construída para entender que não participar de uma coisa que eu não quero, Sim. tá tudo bem. Eu não vou precisar ficar com medo de não pertencer mais ao grupo, de não agradar o outro. Isso tudo influencia, né? É influenciado pela autoestima deles. Do quanto, quando eles estiverem seguros com eles mesmos, eles conseguem passar por muitos desafios. E que a gente sabe, a gente já foi adolescente. Nossa, os desafios maiores, né? Aquela história de se jogar da ponte, você vai também? Você vai também? Se aquilo foi bom para eles, tem certeza que é bom para você mesmo, né? Eles precisam também passar por essa... ter esse momento ali de se questionar, né? De falar, o que é bom para mim?
Por isso que, assim, a gente precisa buscar, junto com o adolescente, para que ele lembre, para que ele sinta momentos onde ele foi capaz, momentos onde ele viu que ele foi validado, que ele se saiu bem, né? Celebrar as o coisas que ele saiu esforço, não bem. só o resultado. Então, quando ele vai, eu tô achando que eu sou burro, que eu não consigo aprender nada. Lembrar de um momento, um dia que ele foi bem, que ele fez alguma coisa difícil de fazer, alguma coisa desafiadora, né? Teve uma outra prova que você foi bem, teve outro teste que você se saiu bem. Lembrar de algumas coisas, porque nessa hora, às vezes, eles não estão lembrando, né? E a gente tem que ir construindo pouco a pouco e não adianta a gente forçar. Eu acredito que não adianta. É uma Porque construção. a autoestima é uma percepção que você tem sobre si. É o que você sente sobre si mesmo. Então, não vem do outro, é uma coisa interna, um trabalho interno. E sempre, claro, ela vai oscilando, porque a vida, né, nos testa o tempo inteiro. Muitas vezes a gente está se sentindo super seguro, acontece um momento ali que a gente vê que a gente não foi muito bem. Nessa hora a gente vai se abalar. Todo mundo se abala. O adolescente se abala muito mais porque ele ainda não tem repertório suficiente que comprova para ele quanto ele é bom. E hoje em dia pior ainda, né? Hoje em dia é pior ainda. Com essas redes sociais que mostram a vida perfeita de todo mundo, se a gente não tiver de olho... Exato. Parece que tudo ali Se a gente não tomar incrível. cuidado, a nossa autoestima vai para o chinelo, imagina de um adolescente. Então, a gente está sendo testada na nossa autoestima o tempo todo, né? E como eu disse, eles ainda não têm repertório suficiente como nós. Nós passamos por altos e baixos e ainda assim ficamos inseguras, né? Então, é super normal eles ficarem inseguros, é super normal, vira e mexe, a autoestima deles abaixar. A gente não precisa se desesperar por conta disso. É ajudar ele a construir ali, lembrar de quando ele já foi bem, ouvir, como você falou, né, a comunicação, entender qual é o ponto, porque, de fato, gente, não é fácil, né? Eu Ter acho autoestima que elevada hoje em dia. Exatamente, focar nessa comunicação que hoje em dia a gente acha que está tudo muito fácil, que eles são muito descolados para tudo, e é só na conversa ali, no dia a dia, no olhar, que a gente consegue identificar algumas coisas, né? E a gente deixa o convite, então, né? Para que vocês parem para entender e perceber, refletir um pouquinho como que você percebe a autoestima do seu filho, do seu adolescente, como que ela está sendo construída. E nos próximos episódios a gente vai trazer dicas para perceber se está boa essa autoestima, se não está muito boa. E aí é um assunto para um próximo episódio, senão esse fica muito comprido. Verdade. Mas fica esse convite de analisar como que anda essa autoestima do seu filho. Para pensar um pouquinho e conta aqui pra gente. É isso aí. Até o próximo, gente. Até. Tchau, tchau.